Olá, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos os nossos amados amigos e irmãos. Retornamos aqui para falarmos sobre Daniel, que é o tema abordado nesse trimestre, o livro do profeta Daniel, onde estamos analisando, na verdade, mais a integridade moral e espiritual, o grande modelo, o grande exemplo que nos deu Daniel na sua passagem, no seu período em que esteve na Babilônia. Todo o caráter, todo o comportamento, a forma de agir, o governo, a atuação de Daniel é um exemplo para nossos dias, para nós outros hoje. A lição de hoje é de número 4 e o título é A Providência Divina na Fidelidade Humana. Ou seja, Deus provê quando nós optamos pela fidelidade, porque é uma opção. O caráter é uma opção, a ética é uma opção. Nós optamos. Aquela falácia de que os meios corrompem, não é? A sociedade é que corrompe o homem é uma grande falácia. A sociedade, a comunidade é feita por homens. São os homens que corrompem a sociedade. Então, é uma opção. Nós temos uma opção, um parâmetro, uma medida, não é? Ser ético é uma questão de escolha. Então, a providência divina na fidelidade humana. O homem procurando ser fiel, Deus se encarrega de trazer-lhe a provisão no momento exato. O texto áureo está em Daniel, no capítulo 3 e no versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e de tua mão, ó Rei. Dentre alguns sonhos que existem no livro do profeta Daniel, dentre alguns acontecimentos, nós percebemos que cada um deles existe aí uma declaração, não é? O Deus que revela, o Deus que dá a interpretação correta do sonho em que homem nenhum pode dar. Então, tudo está glorificando a Deus num período em que todos os judeus estão na Babilônia aí, sofrendo de um grande problema de desespero, de falta de esperança, de que um dia esse cativeiro acabará e eles regressarão à sua terra. Então Daniel está dando exemplo de que é possível sim ser fiel a Deus. Eles estavam em Jerusalém, estavam próximos ao templo e podiam ser fiéis a Deus ali no templo, porém não conseguiram ser fiéis ao seu Deus e acabaram incorrendo em diversas idolatrias, problemas de idolatria. E agora o Senhor Deus o está tratando com seu povo. Daniel é a prova de que é possível, sim, servir a Deus, independente de onde seja o lugar onde o Senhor nos leva. O judeu estava acostumado a servir a Deus no templo, ser fiel no templo. É visto no Antigo Testamento, o profeta Jeremias, por exemplo, é conclamado pelo Deus a quem ele servia, a se colocar à porta do templo e de lá clamar contra aqueles que entravam no templo. E ele teve que profetizar àqueles que iam adorar ao Senhor no templo, dizendo, olha, parem de confiar em palavras que vocês estão confiando. Quais palavras? Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. E ele diz, deveras se melhorardes os vossos caminhos. Então, o que o Senhor estava dizendo? Que o povo se apegou tanto ao templo, à religião do templo, que eles conseguiam ir ao templo pensando estar completamente corretos, porque frequentavam o templo. Mas, ao voltarem, ao regressarem, o profeta Isaías, no capítulo 58, fala sobre qual era o comportamento deles. Jeremias, lá, se eu não estou enganado, no capítulo 13, também ele fala sobre isso. E ele diz que esse povo ia ao templo, tinha uma religião que julgavam ser verdadeira, porém cometiam todo o tipo de injustiça. Então,
templo é o centro de referência para o povo judeu. Eles pensam que o templo é tudo e acreditam que é possível tudo estando próximos do templo. Porém, ao ser retirado de próximo do templo, não acreditam mais na possibilidade de haver qualquer tipo de forma de vida fiel. Haja visto talvez a possibilidade de onde surgem aí as sinagogas, talvez no período aí de cativeiro, na ausência de poder estar no templo, as sinagogas são aí o local de reuniões onde se decidem problemas sociais e inúmeros casos e causas eram tratadas dentro desta sinagoga, pois a adoração para o judeu só pode acontecer no templo. E vemos, se eu não me engano, no Salmo 137, quando os judeus então são exigidos de cantar um dos cânticos de Sião, assentados aos rios da Babilônia, assentados e chorando, com suas harpas penduradas nos salgueiros. Ou seja, eles não podem adorar ao Deus de Sião em terra estranha. Como é que se mantém fiel numa terra que não é aquela que você aprendeu? Como ser fiel ao Deus verdadeiro, estando em terra alheia e estranha, de um povo de fala estranha, de um povo que adora outros deuses? Como é que é possível isso? E este capítulo do livro do profeta Daniel, nós vemos essa possibilidade de sermos fiéis em qualquer lugar que o Senhor nos levar. A leitura bíblica está no capítulo 3 mesmo, os versículos 1 ao 7, e depois, por fim, o versículo 14. Como o intuito aqui não é dar a aula propriamente dita, como daremos, permitindo o Senhor no domingo, então atentaremos para alguns tópicos aqui importantes, salientarmos aos amados irmãos e amigos professores que buscam recursos nesses vídeos que fazemos. Eu e tantos outros demais irmãos e professores que estão aí na mídia social e na internet. Meu abraço, inclusive, a todos os demais companheiros aí que estão disponibilizando dessa tão importante ferramenta. Pois bem, eu acredito que, dentre tudo que temos que aprender aqui nesta aula, importa salientar a questão da palavra, né? Eu tenho um pouquinho mais aqui de apreço pela questão da etimologia da palavra e tal, mas não precisa ser muito profundo aqui nesse texto com relação ao que é exigido, não é? O rei estabelece aí uma estátua e ela é totalmente coberta de ouro. E após estabelecer a sua estátua, no dia da inauguração, se passou um edito real que era para se exigir de todas as nações adoração à estátua. O rei, devemos entender, após o sonho que ele teve, só o Senhor Deus de Israel foi quem interpretou ou revelou primeiramente que sonho era e depois deu a interpretação a Daniel. Naquela visão ou naquele sonho, a estátua que aparecera em sonho para o rei, ela tinha cabeça de ouro e a interpretação foi de que aquela cabeça de ouro era o seu reino. E na interpretação, outros reinos surgiam após o reino dele. Após o reino de ouro, outros materiais foram vistos na estátua e ele entendeu que outros reinos viriam após o dele. Talvez, eu acredito que isso seja verdade, ele então idealizou construir uma estátua que seja completamente de ouro, para que a possibilidade do que foi interpretado por Daniel seja mudado, para que o reino dele seja um reino eterno, que seja um reino duradouro, que não passe a nenhum outro rei, que não passe a ser de nenhum outro homem. Como ele entendeu a interpretação, agora quer que o seu reino seja o único reino. Então ele constrói essa estátua totalmente de ouro, que tem aproximadamente 30 metros de altura por 3 metros de largura, e está revestida de ouro, e passa então esse edito a todos os povos, para que todos adorem
quando surgir o tocar dos instrumentos musicais. Após o toque dos instrumentos musicais, todos devem se prostrar e adorar. Esta é a fala, esta é a sequência. Ele está exigindo prostração e adoração, veneração idolátrica. Ele quer idolatria. Ele quer, ao mesmo tempo, eu não acredito que seja só uma questão de culto, não seja só uma questão religiosa. Lógico que eles têm os deuses deles na Babilônia, como já citamos aqui em outra aula, a questão inclusive do nome dele, do que ele herdou de seu pai. Mas eu entendo que é muito mais do que religião. É a impostação, é a tentativa de se firmar um reino na mente das pessoas que estarão visualizando aquela estátua, de súditos, de povo que estarão observando que ele tem grande poder, não é? Desde a construção de uma estátua com tamanha imponência e do material usado pela riqueza, pelo poderio econômico, de se dizer ao povo que ele é um rei completamente capaz de fazer valer este reinado, da manutenção e que ele seja duradouro. Então, uma impregnação na mente das pessoas que estarão visualizando isso sempre e passando por ali, e virá isso um grande comentário. Olha, esse rei realmente é poderoso, construiu uma estátua gigantesca, de proporção completamente imponente, e ele realmente é poderoso. Então, a ideia dele é isso. Também está incluso a ideia da idolatria, claramente. Ele colocou os instrumentos a serem tocados e ao som dos instrumentos todos deveriam obediência. Então é uma cultura que está sendo impregnada de visão, audição. Ele está pegando os homens de todas as formas possíveis. Obediência, visão, audição, não é? Está conquistando as pessoas, as nações, com essas técnicas. Ele era um homem muito sábio, era um homem completamente sábio, e o que ele está fazendo é muito claro em anunciar isso para nós. Desde a escolha dos moços, como já citamos também, não é? Os parâmetros, as características que ele usou para escolher os moços, e agora por essa técnica que ele desenvolve também é muito claro. Então há aí uma diferença, entendemos essa diferença entre as estátuas e agora o novo comportamento dele. Pois bem, após então passar o edito real e todos terem que prostrar-se, se prostrarem ao som das músicas, eles então têm os moços, que são os amigos, os aliados de Daniel, que estão sendo perseguidos pelos outros líderes caldeus, os babilônios. Eles têm proeminência notoriamente e agora eles querem pegar esses moços. E eles entendem que esses moços têm um Deus, o Deus judeu. E eles vão pegar esses moços justamente por sua religião. Eles então querem que os moços sejam trazidos em condenação, e a única forma deles serem condenados é justamente na impossibilidade de se curvar a qualquer uma estátua, porque a lei de Moisés proibia isso. É proibido se curvar, adorar, beijar, louvar qualquer divindade, qualquer coisa que se assemelhe a Deus. Não é possível. Tudo que tente tomar o lugar de Deus é uma profanação para o judeu. E, lógico, que esses moços, amigos de Daniel, não vão fazer isso. E eles serão acusados de que eles não estão cumprindo com a ordem do rei. É uma ordem, não é? É uma ordem, é uma imposição, as coisas que o rei diz não podem ser desacatadas, é uma palavra do rei, não pode ser mudada e tal, e tal, e tal, e tal. Como acontece nos dias de hoje também, infelizmente, no nosso meio tem pessoas que querem fazer a mesma coisa, querem lidar com as coisas de Deus
como se fossem Nabucodonosor, como se fossem verdadeiros imperadores, como se fossem verdadeiros ditadores, não é? Verdadeiros Muammar Gaddafi atuais, que querem impor as coisas e ai daquele que não se render a seus feitos e aos seus escritos e aquilo que foi assinado por eles. São miseráveis, pobres, cegos e nus, fadados ao fracasso. Que Deus tenha misericórdia destes, porque Nabucodonosor não aprendeu aqui, precisou aprender de forma muito difícil, mas teve que entender que só existe um Senhor e um só Deus, e Ele está acima de todos os céus. Somente Ele deve ser adorado. Homem nenhum merece adoração. A diferença está justamente no que é exigido do povo e o que se propõe os jovens. Ele quer prostração e adoração, diz o versículo 15 do capítulo 3. Prontamente ao se ouvir o som, ou seja, está condicionando o povo a ficar preso à sonoridade. Qualquer som semelhante àquilo que foi estipulado devem estar todos atentos para se prostrar e adorar. Ou seja, é uma condição cultural tão grande, uma carga cultural tão forte, que se colocaria na população das nações um medo voraz. Não é verdade? Todos estão completamente entendidos de que se não se dobrem imediatamente ao som, todos que não fizerem isso serão lançados na fornalha de fogo. Há um medo. A religião impõe medo. O apóstolo João, em uma das suas cartas, diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Qualquer pessoa que esteja dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, esteja com medo de Deus, é melhor você rever o seu conceito sobre Cristo. É melhor você rever o que é que você está entendendo sobre a Bíblia. Porque Jesus não veio para pôr medo em ninguém. Jesus não precisa que as pessoas fiquem com medo de barulhos de qualquer instrumento musical, da voz de qualquer líder, da voz de qualquer homem. O Senhor Deus quer que nós temamos somente a Ele, e isto seja feito em amor, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Seja feito em amor, seja feito com graça, e não por imposição de qualquer coisa, de qualquer instrumentalidade. Eles não se dobram. E o que eles dizem é justamente que ao serem ameaçados, o rei está dizendo: qual Deus poderá livrar-vos da minha mão? Ele entendia o seu poder e entendia a sua capacidade de punição. Como muitos homens hoje também assim são. Acreditam que são intocáveis e que podem ameaçar a seu bel prazer, porque entendem que ninguém resistirá a sua mão de ferro, aos seus punhos de aço. Lê do engano. Porque os moços disseram que não necessitavam responder a eles sobre este negócio. Eles estão dizendo: nós servimos ao Senhor Deus de nossos antepassados, não necessitamos te explicar coisa alguma. Nosso negócio não é com você, homem, nosso negócio é com o Deus dos céus. E eles dizem que, no versículo 17, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, aqui é que está toda a diferença. O rei só quer prostração e adoração. E os jovens estão falando que com o Deus deles não é só prostrar e adorar. Não é só se ajoelhar e colocar o rosto na terra. Para eles, Deus é um serviço. É uma prestação de serviço a Deus com a vida, com todo o conjunto de vida, com o viver diário, com o modo de se comportar. Isso é serviço a Deus. Eles estão ali na corte real, eles estão onde eles estão, porque eles servem a Deus. Não somente se prostram e adoram, como infelizmente muitos de nós hoje fazemos. E como muitos das nossas lideranças hoje cobram de seu povo somente isso, prostração e adoração. Isso não é tudo. O que o Senhor Deus quer de nós é serviço. Serviço com a vida.
serviço com a dedicação de todo o meu ser, corpo, alma e espírito. Foi o que o apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses, que o Senhor Deus vos santifique em todo o vosso corpo, alma e espírito. Isso é o que o Senhor Deus nos quer, corpo, alma e espírito, é serviço com a vida. E os jovens disseram isso ao rei: nós não podemos lhe prestar serviço ou a sua estátua, porque nós temos um Senhor a quem servimos. A que tipo de Deus estamos servindo? Porque eu posso ir ao culto e achar que estou servindo a Ele, mas apenas estou lhe dando prostração e adoração. Mas com toda a minha semana, no meu relacionamento familiar, no meu relacionamento em comunidade, no meu relacionamento com a sociedade, no meu relacionamento na escola, no trabalho, na verdade é um verdadeiro serviço a mim mesmo. É um verdadeiro serviço a qualquer outro Deus, menos o nosso Deus, Senhor Jeová, ou conhecido como Jeová na tradução para o português. Serviço é com a vida. Serviço não é um culto de 1h30 e 2 horas somente. Ainda que o culto faça parte do serviço a Deus, não é o único serviço que temos. Serviço é quando o apóstolo Paulo nos exorta e diz: portanto, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. Ou seja, até o meu comer, até o meu beber é um serviço a Deus, porque as pessoas estão olhando o meu comportamento e estão vendo que há uma diferença na forma como eu faço. Estou fazendo para a glória de Deus. Então, fica aqui essa pequena aula, essa pequena explicação do que eu entendo que é deveras importante em toda essa lição de número 4. Lógico que temos muito o que falar aqui, porém, não é o intuito da videoaula. É apenas falarmos aí de alguma coisa que seja realmente relevante e que não seja toda a aula, para nós continuarmos fazendo isso no domingo pela manhã. Que Deus em Cristo continue abençoando os nossos amados irmãos e que a nossa postura seja sempre essa. Ainda que a ameaça seja de fornalha de fogo, ainda que sejamos ameaçados de perder isso ou perder aquilo, nós devemos entender que o Senhor Deus tem providência àqueles que querem ser fiéis. Os que procuram ser fiéis a Deus, o Senhor se encarrega de trazer provisão ao seu tempo. O Senhor não permitirá que pereça aqueles que são fiéis. E quando eu digo perecer, não é somente perecer numa fornalha. O que o Senhor não permite é você perecer na eternidade. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que serve nós sermos poupados dos homens e acabarmos tendo o fim ou perdermos aquilo que é mais importante? Tem pessoas que acham que está fazendo um grande negócio em fazer conluios e conchavos com os homens porque é necessário. Porém, meus irmãos, a Bíblia diz, Novo Testamento, o Senhor falando conosco: não temam os homens que só podem matar a carne e nada mais podem fazer. Antes temam a Deus, que além de pôr fim à sua carne, Ele ainda pode lhe dar uma eternidade de perdição. O que é melhor? Melhor é agradar a Deus, porque também temos uma outra exortação neotestamentária dizendo para nós que aqueles que querem ser amigos do mundo imediatamente se tornam inimigos de Deus. Quantas pessoas existem já hoje, inclusive no nosso meio, que se dizem cristãos, que se dizem salvos em Cristo Jesus, que são verdadeiros amigos do mundo e dos prazeres, estão servindo a carne, servindo aos deleites, com medo de serem fiéis e demonstrarem que servem a Deus. Ou melhor dizendo, não servem, porque quem serve a Deus não teme coisa alguma.
Ah, mas irmãos, alguém pode dizer, nós estamos no pleno ano 2014 e é necessário agir com prudência e sabedoria. E eu entendo que essas pessoas são verdadeiros mentirosos, porque querem andar com pureza, com prudência e sabedoria diante dos homens, só que negam aquilo que pertence a Deus. Negam aquilo que cabe a Deus. Quando é para Deus, as coisas são feitas de qualquer forma, mas para servir aos amigos, para servir aos seus conluios e conchavos, aí precisa ter prudência, aí precisa ter sabedoria. Antes de sermos amigos dos homens, precisamos ser amigos de Deus. Que Deus, irmãos, nos ajude. A provisão de Deus é para aqueles que são fiéis. O quarto homem continua pronto a andar conosco, se precisarmos. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.